Aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário deputado Marcos da Rosa, para proceder à leitura da ata da última sessão. Boa tarde, senhor presidente, deputado Maurício Skudilark. Cumprimento também os demais deputados, senhoras e senhores. E antes, presidente, me permita fazer um cumprimento ao vice-prefeito de Camboriú, pastor Júnior Cardoso, que inclusive é primeiro suplente de deputado estadual do PTB, que certamente em algum momento durante essa legislatura estará ocupando um assento nesta casa. Muito bem-vindo junto com a tua equipe de Camboriú. Presidente, faço então leitura da ata, que na verdade é a 78ª ata da sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 20ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de agosto de 2023. Presidência, deputados Mauro de Nadal, Maurício Skudilark e delegado Egídio. Secretaria, deputados delegado Egídio, Marcos da Rosa e deputada Paulinha. Às 14 horas do dia 29 do mês de agosto do ano de 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado delegado Egídio, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados delegado Egídio, Sargento Lima, Carlos Humberto, Lucas Neves e Lunelli. Grande expediente. Fez uso da palavra o senhor deputado Matheus Cadorim, Bloco Podemos, Republicanos e Novo. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou ao próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais exaradas aos projetos de lei números 465/2019, 212/2020, 287/2020, 326/2020 e 272/2022. Foi aprovada em turno único a emenda substitutiva global aposta ao projeto de lei número 304/2023, bem como o turno único do projeto de lei número 310/2023. O senhor presidente comunicou que a mensagem de veto número 1424/2022, aposta ao projeto de lei número 314/2022, foi retirada da ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado Massoco, foi mantido o veto total em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 1403/2022. Aposta ao projeto de lei número 220/2019, com a seguinte votação: 24 votos sim, 3 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Massoco, foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 556/2020, aposta ao projeto de lei 138/2010, com a seguinte votação: 25 votos sim, 1 voto não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Massoco, Milton Schaefer, Altair Silva e Vonei Weber, foi rejeitado o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 1412/2022, aposta ao projeto de lei 082/2022, com a seguinte votação: 28 votos não, nenhum voto sim e nenhuma abstenção. E após ser discutido pelos senhores deputados Massoco, Altair Silva e Maurício Skudilark, foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem de veto número 1414/2022, aposta ao projeto de lei número 116/2021, com a seguinte votação: 20 votos sim, 8 votos não e nenhuma abstenção. Na sequência, foram aprovados os pedidos de informação números
373 a 375/2023. O senhor presidente ainda comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 930 a 931/2023. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra a senhora deputada Paulinha e o senhor deputado Marcos da Rosa. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para quarta-feira, no horário regimental. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos da Rosa. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou a ata por aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. E aproveito para me irmanar na sua saudação, deputado, para saudar o Zé Pedro também, amigo de longa data, mais de 30 anos de amizade lá de Camboriú e Balneário Camboriú. Então, ele, o pastor Júnior e toda a comitiva, sejam bem-vindos na casa aí. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, deputado Matheus Cadorim, a quem concedo a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os deputados, quem nos acompanha nas redes sociais, nas mídias sociais da Assembleia. Informar aqui os senhores que ontem nós tivemos uma excelente reunião de trabalho da Frente Parlamentar da Liberdade Econômica, onde, reunidos com diversos representantes dos setores produtivos do Estado, nós iniciamos um processo que a gente está chamando de um revogaço de leis. Nós, durante esses 6 primeiros meses, identificamos quase 100 leis vigentes no Estado que, na verdade, atrapalham o empresário, atrapalham o empreendedor, aquele que gera emprego e renda, e acabam burocratizando a vida de todo mundo e, por consequência, levando mais custos para o consumidor final, que no final das contas é quem sempre vai pagar o preço da burocracia. E nesse primeiro bloco de leis, nós elencamos 20 delas que foram amplamente discutidas pelos setores e trazidas às suas considerações. E destas leis eu cito algumas delas vigentes no Estado e que são passíveis de multa através de fiscalização. Então, todos os empreendedores que não estão seguindo estas regras, por vezes ultrapassadas ou que não fazem nenhum sentido, são inócuas, estão correndo o risco de serem multados. Então, aqui, por exemplo, sobre estacionamentos, uma lei de 2018 que obriga a integração dos sistemas de controle de veículos em estacionamentos particulares ao Sistema Nacional de Informações e Segurança Pública do Ministério da Justiça. Isso, apesar de bem intencionada, ela é de impossível implementação sobre o aspecto financeiro e técnico, impondo um ônus excessivo ao empresário, que, obviamente, em acatando, em aplicando essa legislação, vai repassar o preço para o consumidor final. E isso não acontece, porque efetivamente é complicadíssimo de resolver. Em restaurantes, a obrigatoriedade do uso de canudos fabricados com produtos biodegradáveis, recicláveis ou esterilizáveis e reutilizáveis. Isso também é de fácil comprovação de que, e na sua grande maioria, a gente não tem esse acesso nos restaurantes e bares e similares do Estado. Por quê? Porque, novamente, é um produto caro, que não necessariamente traz o benefício da conscientização da preservação do meio ambiente, que com programas, com ações do próprio governo, nós teríamos uma efetividade muito maior. E ainda ontem foi anunciado, por coincidência ou não, a questão tóxica desses utensílios para a saúde humana. Com relação a bancos, por exemplo, tem uma lei aqui em Santa Catarina que versa sobre a qualidade do papel dos comprovantes dos caixas eletrônicos. E, de novo, os bancos que não estiverem cumprindo essa regra estão
passíveis de serem multados. Então, novamente, agora uma lei que já ultrapassada, de 2009, que nós estamos aqui colocando nesse pacote de revogação, porque hoje, por vezes, a gente sequer pega o comprovante, né? Ele já vem de forma digital, então ela já não se faz mais necessária. Nós também temos leis que a gente vai melhorar, não necessariamente revogar. Por exemplo, a lei que obriga o acesso gratuito aos idosos e locais de exibição cultural ou eventos esportivos promovidos ou patrocinados pelo governo do estado de Santa Catarina. Aqui a questão é que a gente traça uma linha que os idosos podem acessar gratuitamente. O que nós queremos aperfeiçoar, nas palavras do deputado Mário Mota, que participou conosco da reunião, é que idosos sem condições financeiras tenham acesso gratuito, porque eu não posso distinguir as pessoas simplesmente pela idade, né? E nesse caso, como é gratuidade, a gente vai distingui-las pelo poder aquisitivo, que é muito mais plausível, muito mais coerente. Placas, cartazes, enfim, uma infinidade de dizeres que são obrigatórios de constarem na parede, quando na verdade poderiam estar impressos numa pasta ou disponibilizados de forma digital. Nós também teremos uma ação em conjunto para que a gente possa solucionar esse problema de forma conjunta no Estado. Tem uma lei em Santa Catarina que define que as modelos e os modelos que desfilam têm que ter um índice de massa corpórea, não podem ter um índice de massa corpórea inferior a 18,5 aqui quilos por, nem sei qual é metro quadrado aqui, Marcos da Rosa. É esse tipo de lei que a gente tem que entender o seguinte: existem momentos em que alguma ação, alguma notícia virou manchete nacional e que no calor do momento se propôs algo para tentar dirimir aquela situação. Aqui provavelmente é uma questão de bulimia, mas não é assim que a gente vai controlar a questão da bulimia, determinando a massa corpórea de um profissional. Então essa lei também está no nosso pacote de revogaço. E aqui a gente tem diversas outras, que inclusive ferem a legislação nacional, por exemplo, deixa eu ver aqui a obrigatoriedade de farmácias, aqui, de cartazes, cara, olha, tinha que ter uma parede de uns 8 metros quadrados para poder caber, sinceramente, para caber todos os cartazes que são obrigados. A proibição do uso cadê aqui? Eu já vou achar para vocês. Olha, é uma mais... Aqui, proibição do uso de termômetros com mercúrio nas redes hospitalares e farmacêuticas. Essa revogação não se torna mais necessária porque em 2017 a Anvisa já disse que está proibido. Então isso ainda consta na nossa legislação. Enfim, são pacotes de leis que nós vamos apresentar agora periodicamente, trazendo aqui para casa, para que a gente possa facilitar, desburocratizar, tirar um peso que está nas costas do empreendedor e que hoje está passivo de multa caso não siga essas leis que precisam ser revogadas ou modernizadas. E o convite que eu faço aqui é para que todos os deputados que assinaram à frente também participem, nos trazendo sugestões sobre legislações que eles entendem que podem ser melhoradas ou retiradas da nossa Constituição. Deputado. Senhor presidente, deputado Maurício Kudilark, quero parabenizar o deputado Matheus Cadorim e quero me somar a Vossa Excelência. Quero que me conceda o privilégio de assinar, junto com o senhor, com os outros deputados, quando acontecerem essas propostas de revogação dessas leis inócuas. E alguém, às vezes, pergunta para nós quais as leis que nós já propusemos aqui. E para essas pessoas, é claro que a nossa função principal é trabalhar no campo da legislação, produzir leis, mas eu tenho dito para essas pessoas que talvez a nossa principal função seja não permitir que leis inócuas, leis absurdas, leis que firam alguns princípios morais, éticos, que engesse quem produz no nosso país, do que propriamente criar novas leis, porque já há um excesso de leis no nosso estado e, por que não dizer, no nosso país. Então, parabéns para a Vossa Excelência e conte comigo.
Perfeito. Essa é a intenção. É isso mesmo, deputado. Legislar não necessariamente quer dizer fazer novas leis. A gente está aprimorando o que já existe para tornar a vida do catarinense melhor, mais fácil, mais produtiva. Então, essa é uma das razões da existência da Frente da Liberdade Econômica e convido novamente todos os deputados que tiverem interesse participar conosco, nos enviando sugestões, inclusive, para os próximos blocos de leis que nós vamos revogar e melhorar aqui na nossa Constituição e no Estado de Santa Catarina como um todo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Matheus, e parabéns aí pela abordagem. Como bem disse o deputado Marcos da Rosa, talvez impedirmos leis absurdas é o melhor trabalho a se fazer. Ainda em breves comunicações, com a palavra o joinvilense deputado Maurício Peixe. Boa tarde a todos, saúdo o presidente, Dr. Maurício Skudelak, e quero saudar a todos que estão nos acompanhando pela TV UAU e todos aqui presentes nessa sessão. Quero saudar o vice-prefeito de Camboriú, não de Balneário, de Camboriú, obrigado aí pela presença. Saudar aqui também uma comitiva de São Francisco do Sul, Fabrício, que é um líder lá da nossa Igreja Católica, como também é assessor do vereador Adriel, o Ivo, que tem um trabalho maravilhoso lá com casa de tratamento de dependentes químicos, faz um trabalho muito bom, eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. O pastor Edson, que é pastor da Igreja Reviva, que faz também o trabalho social, principalmente com crianças e adolescentes, e com toda a igreja. Parabéns. E a Cris, também esposa do vereador Adriel, que está aqui presente. Hoje de manhã nós já tivemos a reunião da Comissão Antidrogas, mas especialmente sobre o trabalho que é realizado por estas pessoas abnegadas, voluntárias, que têm no seu DNA o social. O social não é só querer fazer o assistencialismo, mas o social é um ato de amor. Isso está na pessoa, isso vem com ela, com a convivência familiar, valores da sua casa. E essas pessoas, elas renunciam a muitas atividades, muitas coisas para ajudar o próximo, por amor ao próximo. E aí, muitas dificuldades, eles organizam, reúnem e começam a acolher pessoas que estão às margens da sociedade, porque não tem mais expectativa de vida ou de recuperação. Visito algumas dessas casas, participo de comunidades terapêuticas, onde nós ajudamos também, para poder ajudar essas pessoas. Então, Ivo, quero desejar, aqui em nome da Assembleia, dos deputados, dos catarinenses, você representa, é um desses abnegados e se doa totalmente em favor do próximo. E com certeza o teu lugar lá no céu já está reservado. Então, parabéns. Assim também com o pastor Edson, hoje a gente conversando, deputado Maurício, dos anseios, do desejo de ajudar a juventude. O senhor, como policial, que militou por muitos anos como delegado, sabe o quanto é difícil tratar com adolescentes já na criminalidade. E o objetivo deles é isso justamente, é ter o adolescente, a criança, o jovem, ocupados no contraturno escolar, porque quando eles estão em atividade, meio período na escola, meio período em uma igreja, ou numa atividade esportiva, cultural, com certeza eles estarão longe da criminalidade. Eu digo isso porque tive a experiência, fui secretário da Assistência Social Joinville e desenvolvemos um projeto social fantástico. 680 crianças de 9 a 13 anos, todos os dias iam no contraturno escolar para a entidade Dom Bosco Católica, a ADRA, Associação Adventista, e o Centro Social Urbano do Itaú. Transporte, alimentação e professores dados pelo município. E essas crianças, adolescentes, eles tinham atividades complementares no contraturno escolar. E saíam dali para o menor aprendiz. As empresas já têm eles para continuar o trabalho. Enquanto isso,
também era dado às suas famílias que estavam em vulnerabilidade social a condição de se aperfeiçoar, qualificar para o mercado de trabalho. Em pouco tempo, em 2 anos, nós tiramos 1.300 famílias da dependência do governo. 1.300 famílias que recebiam o Bolsa Família e que deixaram de ser participante do CadÚnico, aquele que dá a condição de estar na Bolsa Família. Esse projeto, é isso que eu acredito, é isso que eu confio. Então, parabéns também, pastor Edson, pelo seu trabalho. Quero aqui também salientar da minha querida Guaramirim. Eu sou nascido em Guaramirim. Minha família praticamente toda ainda mora lá. Tive meu pai vereador por 2 mandatos, tive meu irmão vereador um mandato e prefeito por 2 mandatos e um outro irmão atualmente 2º mandato de vereador. Eu fui para Joinville para estudar e fiquei. Mas neste dia 28 de agosto, Guaramirim completou 74 anos de emancipação política. Tive a oportunidade, eu e o deputado Antídio, de estar lá nos festejos no domingo, dia 27, acompanhando todo o desfile e todas as atividades que Guaramirim proporcionou nesse dia de festa. E o orgulho de ver essa gente, essa cidade, e quando eu saí de lá em 1974, tinha 9.000 e poucos habitantes e hoje tem praticamente 50.000 habitantes. É uma cidade que está em franco desenvolvimento, principalmente na indústria e também no serviço, além de estar já praticamente conurbada a Jaraguá do Sul. E tem também os seus pontos turísticos, tem também as suas festas tradicionais, principalmente festa alemã, que sempre acontece. O Stammtisch aconteceu também nesta data de aniversário. Festa no Bridertal, que é uma sociedade tipicamente germânica, e tantas outras atividades que foram feitas para comemorar os 74 anos de Guaramirim. E a gente nunca esquece a terra onde que eu nasci, onde que nós nascemos. Guaramirim é minha terra natal, sempre vai ser, e tenho um amor grandioso por ela, porque foi ela que me trouxe ao mundo e que deu à minha família, meu pai, a minha mãe, a condição de ter 8 filhos nascidos lá. Isso é muito orgulho. E participar da vida ativa de Guaramirim. Trago também aqui hoje meus parabéns a uma festa que voltou depois de 11 anos paralisadas, sem atividades, em Joinville, que se chama Vim Vêneto. Vim Vêneto é uma festa, já pelo nome, italiana, e é organizada pelo Círculo Italiano de Joinville. E depois de 11 anos, no pavilhão Edmundo Dobrov, ao lado do Centro Eventos Karl Hanse, ela foi realizada por 4 dias. E olha só, nesses 4 dias, abertura na quinta-feira, que nós estivemos lá presentes, onde que teve o tombo da polenta, tradicional, movimento italiano, nos 4 dias recebeu em torno de 30.000 pessoas, que passaram lá, se divertiram, a música italiana, como também a comida típica, a gastronomia italiana, o vinho, porque a Vim Vêneto é do vinho, e um bom vinho fabricado em Santa Catarina. O vinho consumido lá foi todo de Santa Catarina. E assim também populariza e dá a qualidade necessária que nós temos e a divulgação necessária para o vinho catarinense, que hoje se torna um dos melhores do mundo. Parabenizo a festa e as 2.500 quilos de polenta servidos. 2,5 toneladas feitas em tacho grande, servidos lá durante a festa. Parabéns ao Círculo Italiano por a realização dessa festa, e nós já falamos, tem que ter o apoio do que é público, do governo do estado, do governo do município, da Secretaria de Turismo, porque é uma festa tradicional e nós temos que manter a nossa cultura. Também sei que outras festas importantes tem, como em Blumenau, e própria Joinville tem festa alemã, e outras também. Então, nós temos que incentivar essa tradição. Eu sou descendente de italiano, e estava lá um quadro, doutor Maurício,
Marcos, um quadro, o nome das famílias que vieram para o Brasil italiano. E a minha estava na segunda linha, vindo da Ligúria, o peixe, que aqui é peixe. Isso é uma alegria, uma satisfação. Os primeiros colonizadores italianos vieram para Santa Catarina, para o Desterro, que pegaram uma barca, entraram no Rio Tijucas e foram até o Alto de Jucas, hoje São João Batista, a localidade de Tigipió. E lá foram os primeiros imigrantes, em 1834, italianos que aportaram no Brasil. E nós somos dessa primeira leva de italianos que vieram. A minha avó morava em Trento, na Itália, ou os pais dela, então meus bisavós eram de Trento, na Itália, Bortolomiotti, e vieram morar aqui em Nova Trento, em Santa Catarina. Então, muito bom falar aqui das nossas raízes, daqui de onde nós viemos. Eu sou grato a Deus por tudo isso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Não havendo mais oradores em breves comunicações, nós passamos ao horário dos partidos políticos. O primeiro horário pertence ao bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT. Segundo horário ao bloco Podemos, Republicanos, Novo. Próximo horário ao PP. Próximo horário pertence ao PSOL. Próximo horário pertence ao PL. Bloco Social Democrático, MDB, PSDB. Bloco União, PSD, PTB. Não, voltamos. Horário, então, do Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT-PDT, com a palavra nosso deputado Sareta. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses que acompanham esta sessão. Trago aqui hoje um assunto que tem repercutido muito nas últimas semanas, que é a questão dos transplantes do Sistema Único de Saúde. Tema que gerou impressionante repercussão, especialmente com a realização de um transplante do apresentador Faustão. Esse apresentador, que era o segundo da lista de prioridades do SUS, recebeu um novo coração na tarde do domingo, revelando muito desconhecimento sobre o assunto, gerando indignação por supostamente ele estar furando a fila e muitas fake news, inclusive, até com o intuito de desacreditar a eficácia do SUS, cujo modelo de atendimento universal e gratuito da saúde é elogiado e copiado universalmente. É claro que também é importante que a população questione, porque nós precisamos que as coisas sejam de fato transparentes. E é por isso que esse momento serve para conhecermos melhor o Sistema Nacional de Transplantes brasileiro, um dos mais importantes programas do Ministério da Saúde. O Sistema Nacional de Transplantes tem em sua composição a Central Nacional de Transplantes do Ministério e as centrais de transplantes estaduais, dentre outros atores do processo. As listas de espera são geradas pelas centrais estaduais de transplantes. Os órgãos destinados à doação não utilizados no próprio estado são destinados para a Central Nacional de Transplante, que busca um receptor. A lista para transplantes é única, valendo tanto para o SUS quanto para a rede privada. A lista de espera por um órgão funciona por ordem cronológica de cadastro, ou seja, por ordem de chegada e conforme outros critérios técnicos, como, por exemplo, compatibilidade. Não adianta você estar na frente da fila
se o doador não é compatível, gravidade do caso, que há também essa questão que é levada em conta, tipo sanguíneo do doador, eu acrescentaria aqui a distância, se o doador está a uma distância que demanda um tempo maior, que não é possível chegar o órgão. Então, são fatores como esses levados em consideração para a definição de quem deve ser priorizado. Pacientes em estado crítico podem ser atendidos com prioridade em razão de sua condição clínica. Se nós pegarmos os dados desse ano, no primeiro semestre de 2023, foram realizados 206 transplantes de coração no país, tendo um aumento de 16% dos transplantes nesse ano em relação ao mesmo período no ano passado. E segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 65 mil brasileiros estão à espera por transplantes. Destes, cerca de 380 aguardam coração. Portanto, nós precisamos mais doadores para que essas filas andem mais rápidos. O Brasil tem uma das maiores filas do mundo, mas também tem o maior sistema público de transplantes. É verdade, há gargalos, é preciso aumentar a conscientização sobre a doação, investir na capacitação das equipes hospitalares e mesmo dos hospitais, para que possam fazer procedimentos e reduzir as desigualdades, como a diferença de tempo da espera entre um estado e outro. O Sistema Nacional de Transplantes é considerado democrático, solidário, humanitário e é parte de um dos grandes modelos que estruturam os serviços de saúde no Brasil, o nosso SUS, o pilar de uma das políticas públicas mais inclusivas no Brasil, que provou sua resiliência e força, especialmente durante a pandemia da Covid-19. Os pacientes, por meio do SUS, também recebem assistência integral, equânime, universal e gratuita, incluindo exames preparatórios, acompanhamento e medicamentos pós-transplantes. Em Santa Catarina, somos referência nacional, deputado Sérgio, em doação de órgãos. 5 transplantes de coração ocorreram no estado entre janeiro e agosto desse ano, de acordo com os dados da Secretaria de Estado de Saúde. E ontem a própria Secretaria divulgou que a fila para receber um coração foi zerada. Olha que notícia boa nessa questão do transplante de coração aqui em Santa Catarina. Um paciente com insuficiência cardíaca grave, que aguardava por um transplante de coração, inserido no dia 11 de agosto da lista de espera da Central Estadual de Transplantes, recebeu um novo órgão na última sexta-feira, dia 25. Essa pessoa ficou à espera de um coração por apenas 14 dias. No caso do coração, a logística é fundamental, pois o órgão precisa ser retirado do doador e transplantado no receptor até 4 horas. Por isso que me referi antes lá a um dos critérios também, essa questão da distância onde está o doador e o receptor. Em Santa Catarina, helicópteros e outras aeronaves do governo têm ficado à disposição para o transplante dos órgãos. Agilidade que é resultado de uma política de captação e transplantes que se consolidou e colocou Santa Catarina pela 14ª vez nos últimos 18 anos na liderança nacional dos doadores de órgãos. Nos outros 4 anos, ocupamos a 2ª posição, ou seja, Santa Catarina é de modo incontestável a melhor região no desempenho destas atividades nas últimas 2 décadas. Além dos esforços dos últimos governos, a solidariedade... Mais 2 minutos, deputado. Como eu dizia, além da solidariedade dos esforços dos últimos governos, a solidariedade do povo catarinense é fundamental para seguirmos alcançando excelentes resultados para a doação de órgãos
é preciso que a pessoa interessada deixe claro para a família a sua vontade de doar. No Brasil, a doação só pode ser realizada com autorização da família. E até faço um acréscimo aqui para dizer que li uma reportagem dias atrás, que há uma taxa grande, percentual grande das famílias que acabam não autorizando a doação. No Brasil chegava a 40% antes da pandemia. E no pós-pandemia, olha que notícia ruim. A pandemia teve muita coisa ruim, podia ter deixado pelo menos alguns legados. E nesse caso, a taxa das famílias que negam a doação, mesmo o paciente ter autorizado em vida, subiu de 40% para 50% depois da pandemia. Então, deveria ter baixado. A pandemia precisava ter causado um sentimento mais de humanidade entre as pessoas. Santa Catarina, voltando aqui ao nosso estado, já realizou 57 transplantes cardíacos desde 2000. Só nesse ano foram feitos, como eu disse, 5 transplantes. O tempo de espera médio varia de acordo com o tipo sanguíneo do receptor, de acordo com a central. 30% dos pacientes foram transplantados com menos de um mês de espera, 33% aguardam menos de 90 dias e os restantes da espera foi um período maior. Portanto, a gente tem Santa Catarina como exemplo nos transplantes. Mas precisamos avançar mais a nível nacional, na conscientização, para a doação e para a solidariedade entre as pessoas. Obrigado, deputado Sareta, parabéns pelo tema abordado. E quero dizer que se criou polêmica pelo Faustão. Eu tenho um colega, delegado de polícia aqui de Santa Catarina, que também precisou de um transplante urgente e foi internado. E era muito grave. Quem está internado em caso grave entra numa preferência. E ele rapidamente teve um caso compatível e foi questão de uma semana ele recebeu um coração novo. Então, o que aconteceu com o Faustão não é novidade dentro do sistema de saúde. Não houve preferência passando à frente de outros pacientes. Realmente, quando há possibilidade, funciona com rapidez, né? Então, parabéns pela explanação. A seguir, o bloco União PSD-PTB, com a palavra o deputado Marcos da Rosa. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Deputado Maurício Scurdilac, preside os trabalhos, demais colegas que nos assistem aqui, também online, senhoras e senhores aqui presentes. Eu gostaria de hoje apenas falar para as pessoas que estão nos assistindo, que se envolvam, que participem do processo de escolha dos novos conselheiros tutelares. A eleição vai ser no dia 1º de outubro, portanto, no primeiro domingo do mês de outubro. E tem muita gente que não sabe como se dá esse processo, tem gente que acha que são em todos os pontos de votações que comumente abrem quando tem uma eleição municipal ou numa eleição estadual, e não é desta forma, são alguns pontos específicos somente. Portanto, você precisa cobrar lá no seu município que haja uma ampla divulgação desses pontos também. E você precisa ter a consciência de que um conselheiro tutelar, ele tem a principal função de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. É essa a principal função de um conselheiro. E você precisa fiscalizar também se o seu conselheiro tutelar, aquele que já foi eleito, se ele está cumprindo com essa missão. Eu recebi uma denúncia de um município, nós vamos averiguar, que houve uma abordagem a uma criança perguntando o seguinte: o teu pai não te permite ser homossexual? Vai ver se isso é coisa de um conselheiro estar perguntando para uma criança. E aí o rapaz falou: não, mas eu não sou homossexual. Tá, mas se você quiser ser, o seu pai permite? Ou seja, arguindo uma criança a respeito de um assunto
que a criança nem estava interessada, fazendo apologia a uma prática. E não é essa a função de um conselheiro tutelar. E tem alguns grupos que estão fazendo campanha exatamente dessa forma, defendendo, por exemplo, que existem crianças trans. E para mim, viu, Data Vênia, presidente, só existe uma criança trans, na cabeça pervertida, na mente pervertida de um adulto. Então as pessoas, tem alguns fazendo campanha com esse discurso, e não é a função de um conselheiro tutelar. Então nós precisamos ter muito cuidado. Eu incentivo ao cidadão de bem, eu incentivo ao cidadão que é conservador, participe também. Porque se vocês não participarem, só pessoas que defendem essa linha de pensamento, essa ideologia, que ao meu ver é nefasta, é destrutiva, vão ficar fazendo esse tipo de apologia e de promoção para as crianças. Aliás, eu quero deixar aqui também uma dica, que todos possamos participar. Você que é mãe, que é pai, você que tem princípios e valores, que preserva tradições, que já há muito sustentam a civilização humana, a humanidade, e você possa participar de todos os conselhos locais, conselhos estaduais, quer seja de educação, de saúde, conselho de cultura, porque esses conselhos, eles têm caráter consultivo, mas deliberativo também. Por exemplo, existe o conselho, eu até comentei aqui no outro dia, o Conselho Nacional de Saúde, e eles fizeram algumas deliberações absurdas, inclusive uma dessas resoluções já foi até assinada pela ministra da Saúde. Eu li já uma nova que saiu agora, quero abordar em um outro momento, mas parece que se você não for da cultura LGBT, se você não for gay, se você não for negro, se você não for indígena, se você for um hétero homem, você está lascado. Parece que lá no postinho de saúde, no hospital, porque só se fala nisso lá. Leiam que vocês vão ficar abismados de quantas vezes eles citam essa questão de LGBT, índio, negro e mais. Cultura ou religiões de matrizes africanas, que agora nessa nova resolução eles já deixaram mais clara qual era a intenção. Fazer convênio, o governo, o SUS, fazer convênio com religiões de matrizes africanas para que possam receber recursos e prestar serviços complementares ao tratamento da pessoa lá pelo SUS. Gente, um absurdo. Mas estas coisas são deliberadas por membros da sociedade que estão interessados em participar. Essa que é a questão. Então eu não posso só reclamar, eu estou cumprindo a minha missão aqui. Mas eu preciso que você participe, decida lá na APP da escola, quando é discutido lá, senhor presidente. Vocês vão comemorar, nós vamos comemorar Dia dos Pais na escola. Aí muita gente diz, não vamos comemorar. Por quê? Porque tem criança que não tem pai. Ok, mas e as crianças que têm pai e que têm mãe, que gostariam que fosse comemorado o Dia dos Pais e Dia das Mães? Como ficam essas crianças? Aí, onde está o público para decidir? Depois, vamos comemorar o Halloween, a festa lá das bruxas, vamos comemorar? E aí todo mundo quer comemorar. Cadê você que quando chega no dia da comemoração do Halloween, não quer mandar o seu filhinho para participar? Por que você não participa também então da reunião da APP, quando a comunidade escolar se reúne para decidir o que vai ser feito lá na escola? Então nós temos que participar, minha gente, e eu deixo essa dica, ok? Mas principalmente, voltando ao início do meu discurso, dia 30 de outubro, dia 1º de outubro, é o primeiro domingo de outubro deste ano, haverá a eleição para os conselheiros tutelares, e você precisa participar desse processo democrático tão importante, especialmente para as crianças e adolescentes do nosso estado de Santa Catarina. Muito obrigado. Presidente, pela ordem. Ordem, deputado Vicente Carol Preto. Presidente, senhores deputados e deputadas, pessoal que nos ouve, amanhã nós
estaremos à frente de uma sessão solene toda especial aqui na Assembleia Legislativa. Eu fui solicitado, vamos dizer assim, por várias pessoas influentes da capital, e amanhã, inadvertidamente, nós vamos ter que comandar os 100 anos do Leão da Ilha. 100 anos do Havaí amanhã. Eu convido a todos, as pessoas, funcionários da casa, e as pessoas que estão nos ouvindo também, para estarmos aqui amanhã e celebrar esse centenário, que, aliás, o centenário mesmo no dia 1º de setembro, inadvertidamente, é o meu aniversário. Um abraço a todos. Obrigado, e tenho os nossos parabéns aí, deputado doutor Vicente Caro Preto. Encerrado o horário destinado aos partidos políticos, esta presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando teremos a ordem do dia. Presidente. Pela ordem, deputado Mário Mota. Me perdoe, mas eu só gostaria de registrar que hoje Orleans, no sul do estado, está completando 110 anos de emancipação político-administrativa. Uma cidade altamente acolhedora, chegando a mais de 23 mil habitantes, cujo nome tem a ver com o dote recebido pela princesa Isabel do seu pai Dom Pedro I, quando do seu casamento com o Candide, que era nascido em Orleans, na França, e que, por isso, acabou colocando o nome na cidade. Um município que recebeu inicialmente italianos, depois alemães, poloneses, e que tem uma população ordeira e trabalhadora, comemorando, portanto, os seus 110 anos de emancipação. Eu gostaria apenas de registrar, estive em Orleans no último domingo, e trago para a Assembleia o carinho dos orleanenses. Esse é o gentílico de quem nasce na cidade de Orleans, que completa. Parabéns, deputado. Então, antes de suspender, dentro do horário dos partidos políticos, com a palavra, deputado Antídio Lunelli, pelo Bloco Social Democrático. Vossa Excelência tem o tempo de até 12 minutos. Prezado senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, quero aqui cumprimentar também aos nobres colegas deputados e deputadas e a todos que nos acompanham pelos canais da LESC. Ontem, na reunião da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, tivemos a presença do secretário de Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, atualizando as informações sobre o andamento do programa Estrada Boa nas rodovias do Estado. As notícias para a região de Jaraguá do Sul, infelizmente, não são animadoras. Isso porque a novela da duplicação do trecho estadualizado da BR-280 parece que está longe do fim. Conforme o secretário nos informou, os pagamentos do Estado com a empresa responsável pelas obras, a Setenco, estão em dia, ao contrário do que a empresa vinha alegando. Mesmo assim, eles não estão honrando o contrato e os trabalhos não avançam, gerando ainda mais revolta na população. O secretário GR garantiu que o Estado está cobrando celeridade da empresa para evitar uma possível rescisão contratual, o que atrasaria ainda muito mais a conclusão das obras. O presidente da Comissão de Transportes, deputado estadual e também representante da região, eu reforço aqui, em nome de todos os moradores, entidades e empresários, o pedido de rapidez na duplicação do trecho entre Jaraguá e Guaramirim. Nós não podemos mais esperar, esta demora já é um desrespeito com a nossa população. E eu e o nobre deputado, Dr. Vicente Augusto Caro Preto, temos sido
criticados nos últimos tempos na imprensa, exatamente pelo não andamento das obras lá na região de Jaraguá do Sul. E concedo a palavra ao nobre deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso. Madonna, Lavori brutti. lavori brutti. Obrigado pelo aparte, deputado Antídio Lunelli. Realmente, desde agosto do ano passado está essa embromação. Desde agosto, essa empresa realmente está enrolando. É papo para cá, para lá, advertência. Eu acho que está na hora da Secretaria de Infraestrutura dar um basta nisso. Se os caras não querem o serviço, que larguem. E se faz uma nova licitação e se toca a obra da celeridade que nós precisamos. A velocidade a região exige, merece. Parabéns pelo seu posicionamento, deputado. Muito obrigado, nobre doutor Vicente Augusto Caro Preso. E o projeto concentra 7 obras de arte, entre viadutos, ponte e travessias ao longo de 9,3 quilômetros, com um investimento de 56 milhões de reais. As obras iniciadas em 2021 foram uma ponta de esperança para a nossa comunidade, mas pouco tempo depois o ritmo desacelerou. O secretário já visitou o trecho, o governador Jorginho Melo também já esteve na região e disse que as obras estão inclusas no Estrada Boa. Agora nós precisamos realmente de ação. É urgente a conclusão da duplicação, principalmente no maior gargalo da rodovia, que é a Ponte do Portal, entre Jaraguá do Sul e Guaramirim. Hoje estamos com um escoamento da produção de nossas empresas comprometido, refletindo em toda a nossa economia regional. Além de ser importante para a logística, a duplicação representa uma significativa melhoria na circulação das pessoas e também na segurança do trânsito, considerando os frequentes acidentes registrados no trecho e ainda os congestionamentos diários em horários de pico. Os trabalhos, quando finalizados, vão estimular o turismo, a agricultura e a nossa indústria, atraindo novos investimentos e gerando muito mais emprego e renda, que é o que nós precisamos para continuar crescendo. Não adianta as nossas empresas expandirem, aumentarem suas produções e contratarem mais pessoas, se não tem como a produção escoar. Se as pessoas perdem o tempo no trânsito, chegam atrasadas em seus trabalhos e se arriscam também com as condições da rodovia, com a falta de travessias seguras. A população está cansada, cobra sempre. Eu e também o deputado Dr. Vicente Augusto Caro Preso sobre a duplicação. E nós precisamos de uma solução rápida. E chega de contratempos, nobres deputados e deputadas. Se a empresa não tem condições de continuar os trabalhos, que fale a verdade para o povo e para o governo. Vamos ajustar os ponteiros e parar de enrolação. Este é o meu pedido em nome de toda a nossa região. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Obrigado, senhor presidente. Seria isso. Obrigado, deputado Antídio Lunelli. Então, encerrado o horário dos partidos políticos, essa presidência suspende a sessão até às 16 horas, quando teremos a votação da ordem do dia. Está suspensa